Paz de Deus a todos, faço votos que tenham tido uma boa semana. Então, na continuação daquilo que foi o nosso tema que começámos na semana passada, a vida é uma luta. A semana passada falámos sobre a natureza das nossas armas e hoje nós vamos falar acerca do poder das nossas armas. A parte final do versículo 4 e o versículo 5 dizem assim: são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando conselhos e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Essas armas espirituais são poderosas em Deus e são totalmente eficazes na luta da mente. Elas destroem a resistência do inimigo. Elas destroem as fortalezas erguidas na mente pelo inimigo. A palavra grega ekoroma encontra-se apenas aqui no Novo Testamento, fortaleza. Nos papiros tinha o significado de prisão. Essas fortalezas são muralhas que resistem na mente das pessoas. Essas fortalezas são portas que se fecham na mente das pessoas. Essas fortalezas são paredes que se aprisionam na mente das pessoas. Essas fortalezas aparecem em múltiplas formas, mas são essencialmente as mesmas. São sistemas, são esquemas, são estruturas, são estratégias que Satanás maquina para frustrar e obstruir o progresso do Evangelho de Cristo na mente das pessoas. O inimigo tem as suas fortalezas e essas fortalezas parecem ser indestrutíveis, mas as armas que usamos podem fazer rebentar essas muralhas, podem fazer ruir essas resistências. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante que uma espada de dois gumes e que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O Evangelho de Cristo é a dinamite de Deus. O Evangelho de Cristo quebra as pedras de granito que estão nas mentes, quebra as rochas sedimentadas que estão nas mentes, destrói toda a oposição que está na mente. O Evangelho de Cristo anula as estratégias do inimigo. O Evangelho de Cristo anula todos os sofismas. A palavra grega logismos significa raciocínio, reflexão, pensamento. A luta da vida dá-se na mente. A batalha da vida é travada no campo das ideias. Esta guerra não é travada contra as pessoas em si, mas contra padrões de pensamentos, mas contra padrões de filosofias, de teorias, de visões, de táticas, de interpretações. Segundo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz que Satanás cega o entendimento dos incrédulos, ou seja, o ataque é feito à mente. Ele distorce a verdade, ele dissemina o erro, ele espalha a mentira. As nossas armas, o Evangelho de Cristo quebra esses sofismas, quebra esses artifícios e aniquila esses raciocínios. Essas armas acabam com o orgulho do inimigo. Essas armas são poderosas em Deus para anular toda a altivez que se levanta contra o conhecimento dele. Essas fortalezas, essas torres que se levantam na mente, simbolizam os argumentos intelectuais, as interpretações, os pensamentos levantados pelos seres humanos contra o Evangelho. Paulo já havia dito para os coríntios que o Evangelho da cruz era considerado tonteira e loucura para aqueles que viam o mundo pelas lentes da filosofia grega. Quando Paulo pregou o Evangelho para os filósofos atenienses, eles desprezaram a sua mensagem. Para os filósofos, o Evangelho era uma pura tonteira. Entretanto, mediante a proclamação do Evangelho da verdade, essa argumentação oca é destruída, as fortalezas são destruídas e os pecadores, eles são salvos. Aleluia! Há muitos falsos intelectuais que tentam ridicularizar a verdade de Deus. Há muitos homens soberbos que escarnecem da fé cristã.
lançam do alto da sua prepotência palavras ácidas contra o conhecimento de Deus. Esses homens soberbos e insolentes escarnecem da inerrância da Bíblia e pisam com escárnio as suas doutrinas. Mas quando usamos a verdade de Deus, quando usamos o Evangelho de Cristo, assim como Cristo usou quando foi tentado no deserto por Satanás, essa altivez arrogante cai por terra e cobre-se de pó, anulada assim pela verdade que é Cristo. Aleluia! Não perca para a semana a terceira e última parte deste estudo, A Vida é uma Luta. E olha, e até lá, que Deus ricamente te abençoe.